Você já se perguntou o que Deus estava fazendo antes da criação do universo? A resposta não é apenas uma curiosidade, mas a chave para destravar seu verdadeiro propósito de vida e entender a profundidade do plano de salvação em Cristo, um plano que começou na eternidade. O que você vai descobrir hoje pode fortalecer sua fé de uma forma que você nunca imaginou. Antes de revelarmos essa verdade, um pedido rápido. Muitos que assistem aos nossos vídeos não são inscritos. Se você quer receber conteúdos que transformam, se inscreva agora e ative as notificações. É de graça e você nos ajuda a levar a palavra a mais pessoas. Fique até o final, pois a revelação sobre o coração de Deus antes do mundo existir pode ser a resposta que sua alma busca. Meu amigo, pare um instante e tente imaginar o nada. É quase impossível, não é? Nossa mente, acostumada com começos e fins, se perde ao tentar conceber algo que sempre existiu. É aqui que nossa jornada de fé começa, ao contemplar a majestosa eternidade de Deus. Antes que houvesse uma estrela para brilhar, uma partícula de poeira para flutuar ou um segundo para ser contado, Ele já era. O universo que conhecemos, com toda a sua vastidão, é apenas um capítulo recente na existência daquele que não tem princípio. Entender isso não é um exercício de teologia abstrata, mas o primeiro passo para encontrar nosso verdadeiro propósito de vida, ancorando nossa existência em algo que o tempo não pode corroer. A Bíblia nos dá uma pequena janela para essa verdade vertiginosa. No Salmo 90, versículo 2, o salmista declara: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pense nisso. Não se trata de uma linha do tempo muito longa. Trata-se de uma qualidade de existência completamente diferente da nossa. Ele não apenas vive há muito tempo, ele é a própria fonte do tempo. A criação inteira, desde o átomo até a galáxia, opera dentro dessa dimensão que ele inaugurou. A imutabilidade de Deus está diretamente ligada a isso. Como poderia mudar aquele que existe fora da sequência de antes e depois? Essa verdade, por mais grandiosa que pareça, tem um impacto direto e profundo em sua caminhada. Quando você ora, não está falando com um ser que está simplesmente lá em cima. Você está entrando em comunhão com a própria eternidade. Saber que o Deus a quem você serve é eterno traz uma segurança que nada no mundo pode oferecer. Tudo ao nosso redor pode mudar, falhar ou desaparecer, mas ele permanece. Essa é a rocha sobre a qual construímos nossa fé. E essa natureza eterna se revela de uma forma ainda mais pessoal e poderosa, através do próprio nome que ele escolhe para si. Um nome que vamos explorar a seguir e que define a sua essência. Agora que tocamos na vastidão da eternidade de Deus, imagine a cena. Moisés, um homem fugindo de seu passado diante de uma sarça que arde, mas não se consome. Em meio a esse milagre, ele faz a pergunta mais humana e fundamental de todas: quem devo dizer que me enviou? Qual é o teu nome? A resposta que ele recebe, meu amigo, é o pilar de toda a teologia e o coração da nossa fé. Deus não lhe dá um título ou uma descrição. Ele revela a sua própria essência em uma frase que ecoa através do tempo. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Esse nome, Yahweh, não é apenas como o chamamos, é a declaração de sua existência absoluta, imutável e autossuficiente. Vamos desvendar isso juntos. Dizer eu sou o que sou é a mais profunda declaração de autoexistência e imutabilidade. Pense bem, ele não se define por suas ações, como eu sou o Criador do universo, embora ele seja. Ele não se define pelo que os outros pensam dele. Sua identidade é autocontida, completa em si mesma. Isso o diferencia de qualquer outro conceito de divindade. Ele simplesmente é. Esta é a base da aceidade divina, a verdade de que Deus não depende de nada nem ninguém para existir. Ele é a causa não causada, a realidade fundamental.
Essa certeza nos dá uma base sólida. O Deus que é hoje é o mesmo que encontrou Abraão e o mesmo que guiará nosso futuro. Então, o que isso significa para você, no meio das suas lutas e alegrias? Significa que quando você clama a Deus, você clama àquele que é a sua solução. Ele não tem paz, ele é a paz. Ele não tem força, ele é a força. O nome Eu Sou o que Sou é uma promessa contínua, uma fonte de poder no presente. Quando Jesus, séculos depois, declara Eu sou o pão da vida, ou Eu sou a luz do mundo, ele está reivindicando essa mesma identidade divina, trazendo a eternidade para o nosso tempo. A compreensão desse nome transforma nossa oração em uma comunhão com a realidade suprema. E se ele é tão completo em si, por que ele criaria algo? Essa é a maravilha que exploraremos a seguir. Se a revelação de Deus como Eu Sou o que Sou nos mostrou quem ele é, a próxima verdade nos mostra como ele existe. E aqui, meu amigo, entramos no mistério da sua autoexistência, um conceito que a teologia chama de aceidade. Significa simplesmente que Deus tem vida em si mesmo. Ele é sua própria fonte de existência e felicidade. Antes da criação do universo, não havia um vazio solitário. Havia a plenitude divina. Imagine uma fonte inesgotável que não precisa de rios para alimentá-la, pois ela mesma é a origem de toda a água. Assim é Deus. Ele não estava esperando por algo ou alguém para se sentir completo, pois habitava em perfeita e absoluta satisfação e glória. Essa verdade abala a nossa lógica humana. Muitas vezes, pensamos na criação como se Deus estivesse se sentindo sozinho e quisesse companhia. Mas as Escrituras pintam um quadro muito diferente. Em Atenas, o apóstolo Paulo, inspirado, declarou que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, 24, 25. O propósito da criação não foi preencher uma carência em Deus, mas sim ser um transbordamento da sua bondade. Foi um ato de puro amor divino e generosidade, uma expressão do desejo de compartilhar a sua glória. E o que isso muda para você? Muda tudo. Você não foi criado para preencher um vazio em Deus. Você foi criado a partir da plenitude divina. Você é o resultado de um excesso de amor, de uma abundância de vida que quis se compartilhar. Isso dá um valor imenso ao seu propósito de vida. Não servimos a Deus por obrigação para completá-lo, mas respondemos com gratidão e fé a um amor que nos incluiu em sua história. Cada ato de adoração não é para suprir uma necessidade dele, mas para celebrar a sua perfeição. E esse plano magnífico não foi uma ideia de última hora. Foi traçado meticulosamente fora da nossa dimensão, na realidade do próprio tempo de Deus. Falamos que o plano de Deus para a criação não foi um improviso, e para entender a profundidade disso, precisamos tocar em algo que define nossa existência: o tempo. Pense no tempo como um rio. Nós nascemos dentro dele, somos carregados por sua correnteza e só conseguimos ver o pequeno trecho que está ao nosso redor. Não podemos voltar para a nascente nem saltar para a foz. Mas Deus, meu amigo, não está no rio. Ele está na margem, vendo todo o percurso de uma só vez, do começo ao fim. Ele é o autor do tempo, não um prisioneiro dele. O que para nós é passado, presente e futuro, para ele é um eterno agora. Essa é uma faceta de sua eternidade que sustenta toda a nossa fé. E qual a implicação disso? É simplesmente espetacular. Significa que os planos de Deus não são reações aos nossos atos, mas ações soberanas, estabelecidas desde sempre. O maior exemplo disso é o plano de salvação em Jesus Cristo. A Bíblia nos revela que o plano da redenção não foi uma medida de emergência após a queda de Adão. Em Efésios 1:4, Paulo diz que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo.
Antes que o primeiro homem respirasse, a solução para a maior necessidade da humanidade já existia em Cristo. A cruz não foi o plano B de Deus, foi o plano A, concebido na eternidade para ser executado no palco da história humana. Isso deve encher seu coração de um profundo consolo e propósito. Significa que sua vida não é uma série de acidentes. O Deus que conhece o fim desde o começo teceu um propósito de vida para você que leva em conta cada detalhe. Ele não é pego de surpresa por suas dificuldades ou falhas. Seu plano de redenção para a sua vida pessoal já estava traçado no coração dele, impulsionado por um amor divino que transcende o tempo. Confiar nele é confiar no mestre arquiteto que já viu a obra completa. E se ele tinha esse plano perfeito desde a eternidade, ele estava sozinho? Com quem ele compartilhava sua glória? Isso nos leva diretamente ao coração pulsante da divindade, a Trindade. Então, se Deus não estava sozinho na eternidade, com quem ele estava? A resposta, meu amigo, é um dos mais profundos e belos mistérios da nossa fé, a Santíssima Trindade. Antes de qualquer criação, Deus existia em uma perfeita e eterna comunhão de três pessoas distintas, mas um só ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não se trata de três deuses, mas de uma unidade perfeita e um relacionamento de puro amor divino. Antes que houvesse um universo para preencher, a divindade já estava transbordando de vida, glória e amor dentro de si mesma. Entender isso é fundamental, pois nos mostra que o amor não é apenas algo que Deus faz, mas é a sua própria essência. As Escrituras nos dão vislumbres dessa dança eterna. O apóstolo João começa seu evangelho de forma bombástica, dizendo: no princípio era o Verbo, uma referência a Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Veja a beleza disso. Ele estava com Deus, distinção, e ele era Deus, unidade. Mais tarde, em sua oração ao Pai, o próprio Jesus revela essa história de amor pré-cósmica pedindo: glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Isso não fala de um plano, mas de um relacionamento, de uma glória de Deus compartilhada na eternidade. O amor divino que experimentamos é apenas um eco desse amor original e perfeito. Essa realidade da Trindade redefine tudo. O universo não nasceu do silêncio, mas de um diálogo de amor. Em Gênesis 1:26, vemos essa pluralidade divina em ação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai planeja, o Filho, o Verbo, executa a criação, e o Espírito Santo sustenta e dá vida. Essa mesma dinâmica se revela de forma ainda mais gloriosa na nossa salvação. O Pai envia o Filho por amor. O Filho realiza a redenção, e o Espírito Santo nos convence e sela essa obra em nós. Nossa fé nos insere nessa comunhão divina. E isso nos leva à grande questão: se Deus já era completo nesse amor, por que criar? Qual o verdadeiro propósito da criação? Então chegamos, meu amigo, à pergunta que ecoa no coração de todos que contemplam as estrelas: por quê? Se Deus, em sua perfeita trindade, já era completo, pleno de amor divino e comunhão, por que ele se daria ao trabalho de criar todo o universo? A resposta é tão simples quanto profunda. A criação não nasceu da necessidade, mas do transbordamento. O propósito da criação foi compartilhar e manifestar a sua glória. Imagine um músico extraordinário, cujo coração está tão cheio de melodia que ele não consegue não compor. O universo é a sinfonia de Deus. Cada galáxia, cada pôr do sol, cada detalhe da vida é uma nota que expressa sua beleza, poder e sabedoria. A palavra de Deus confirma isso de maneira inequívoca. Em Isaías 43:7, Deus fala sobre seu povo, dizendo que os criou para a minha glória. Não poderia ser mais claro.
E o apóstolo Paulo, em Colossenses 1,16, expande essa verdade de forma cristocêntrica, afirmando que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Pense nisso por um momento. Você, eu, toda a criação, fomos feitos por ele e para ele. Nosso propósito de vida fundamental não é a nossa própria felicidade, embora ela seja uma consequência, mas sim refletir a magnificência do nosso Criador. A glória de Deus é o grande objetivo de toda a existência. Isso transforma completamente a maneira como vivemos. Seu propósito de vida não é algo que você precisa inventar. É algo que você precisa descobrir e abraçar. Você glorifica a Deus quando usa seus dons para servir, quando reflete o caráter de Jesus em seus relacionamentos, quando cuida da criação e quando vive uma vida de fé e gratidão. Viver para a glória de Deus é encontrar nosso verdadeiro lugar no universo. E um Deus que cria para compartilhar sua glória é um Deus que deseja ser conhecido. Ele não é uma força impessoal, mas um ser relacional. E para nos relacionarmos, voltamos ao nome pessoal e poderoso que ele nos deu, Yahweh. Falamos que o propósito da criação é a glória de Deus, um convite para um relacionamento. E meu amigo, não há relacionamento íntimo sem o conhecimento de um nome. Quando Moisés perguntou quem deveria dizer que o enviou, Deus respondeu com "Eu sou o que sou", uma frase que em hebraico está intrinsecamente ligada ao seu nome de aliança, Yahweh. Este não é apenas um título como presidente ou rei. Yahweh é o nome pessoal do Deus que se revela, que entra na história e que faz promessas. É a assinatura do Criador do universo, um convite para uma comunhão que vai além do formalismo, tocando o coração da nossa fé. O nome Yahweh é uma revelação do caráter de Deus. Ele encapsula sua imutabilidade e autoexistência de uma forma profundamente relacional. Quando ele se apresenta como Yahweh, ele está dizendo: "Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou fiel." É o nome do Deus que fez uma aliança com Abraão, que libertou Israel do Egito e que prometeu um plano de redenção. Em um mundo onde tudo é passageiro e as promessas são quebradas, o nome Yahweh é nossa garantia. Ele não é fiel apenas por um tempo, sua fidelidade é parte de quem ele é. Nossa salvação não repousa em nossa capacidade, mas na fidelidade do seu nome. Invocar o nome de Yahweh em oração, portanto, é um ato de profunda confiança. É reconhecer que o Deus eterno e autoexistente se importa pessoalmente com os detalhes da sua vida. É crer que o Eu Sou está presente em meio às suas ansiedades e alegrias. Esse nome é a ponte entre a eternidade e o nosso cotidiano. E a revelação mais impressionante e chocante desse nome ainda estava por vir. O Deus que se nomeou Yahweh, o grande Eu Sou, se tornaria carne e osso, andando entre nós. A plenitude desse nome seria vista no rosto de uma pessoa, Jesus. Até agora, meu amigo, falamos de um Deus cuja eternidade e autoexistência estão além da nossa compreensão. Falamos do seu nome sagrado, Yahweh, e de seu plano glorioso. Agora, prepare seu coração, pois vamos contemplar o ato mais incrível da história do universo, a encarnação. O Deus que é Espírito infinito, que habita na plenitude divina, escolheu se tornar um de nós. Jesus Cristo não é apenas um profeta ou um mestre iluminado. Ele é o próprio Yahweh entrando no rio do tempo. Ele é a eternidade se sujeitando ao calendário, o Criador da matéria sentindo fome e cansaço. Este é o ápice do amor divino, a ponte que Deus construiu entre ele e a humanidade. A prova mais clara e chocante disso vem dos lábios do próprio Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, enquanto debatia com os líderes religiosos, ele fez uma declaração que parou o tempo. Eles o questionaram sobre sua idade e ele respondeu:
Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Perceba a profundidade disso. Ele não disse, eu era. Ele usou o nome sagrado, o título divino, eu sou o que sou, para si mesmo. Naquele momento, Jesus estava declarando ser o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente. A reação imediata deles, pegando em pedras para apedrejá-lo por blasfêmia, mostra que eles entenderam a mensagem perfeitamente. Portanto, a vida, morte e ressurreição de Jesus são o cumprimento do plano eterno de redenção e salvação. Em Jesus, a glória de Deus se tornou visível. No seu sacrifício, vemos a justiça e o amor divino se abraçando na cruz. Na sua ressurreição, vemos o poder de Deus sobre a morte, garantindo nosso destino eterno. Ter fé em Cristo é depositar nossa confiança no próprio Deus, que se fez carne para nos resgatar. Toda a teologia que parecia distante se torna palpável e pessoal em Jesus. E se tudo isso é verdade, se Deus veio até nós de forma tão radical, como isso não transformaria cada aspecto da nossa vida? Depois de percorrer essa jornada da eternidade à encarnação de Jesus Cristo, a pergunta que fica é, e daí? Como todo esse conhecimento sobre Deus muda a minha segunda-feira de manhã? A primeira implicação, meu amigo, é um profundo consolo. Sua vida não é uma série de acasos. Você não é uma folha ao vento. Saber que o Deus eterno, que vê o fim desde o começo, tem um plano soberano de redenção para você, traz uma paz que o mundo não pode dar. Mesmo nos vales mais escuros, podemos ter a fé de que suas mãos estão tecendo um propósito de vida maior, um propósito que Ele desenhou com amor divino antes mesmo da criação do mundo. A segunda implicação é um senso de propósito inabalável. Se o universo foi criado para a glória de Deus, então o seu propósito de vida é participar dessa sinfonia. Seu trabalho, seus relacionamentos, a forma como você usa seu tempo e seus recursos, tudo pode ser um ato de adoração. Você não está apenas pagando contas e esperando o fim de semana. Você é um embaixador do reino, um portador da imagem de Deus, com a missão de refletir o caráter de Jesus para o mundo. Isso dá um significado transcendente a cada momento, transformando o mundano em sagrado e a rotina em uma oportunidade de comunhão com o Criador. Por fim, essa compreensão ajusta radicalmente nossa perspectiva. Começamos a viver não apenas para o agora, mas para a eternidade. As ofensas que nos ferem, as perdas que nos abalam e as ansiedades que nos paralisam perdem seu poder quando vistas através das lentes do plano eterno de salvação. Começamos a investir naquilo que o tempo não pode destruir: o amor, o serviço e nosso relacionamento com Deus. Viver pela fé é fazer escolhas hoje com os olhos postos em nosso destino final. E essa jornada terrena, por mais bela ou difícil que seja, é apenas o prelúdio da história principal. Nosso destino eterno ao lado do Criador. E assim, meu amigo, nossa jornada de reflexão nos leva ao seu grande finale, que na verdade é o nosso verdadeiro começo, o destino eterno. Toda a história do universo, desde o primeiro ato da criação até o sacrifício final de Cristo na cruz, aponta para este momento culminante. É o regresso à casa. A vida eterna, a promessa central da nossa fé, não é simplesmente uma existência sem fim, mas sim a qualidade dessa existência. Uma comunhão perfeita e face a face com o próprio Deus. É o momento em que a esperança se tornará realidade e finalmente entenderemos o porquê de cada passo da nossa jornada, vendo o plano de redenção em sua totalidade. Imagine um lugar onde a glória de Deus ilumina tudo, onde não há mais lágrimas, dor ou luto, como prometido em Apocalipse 21:4. O destino eterno é a restauração completa de tudo o que foi quebrado pelo pecado. Será uma existência de alegria, descoberta e adoração contínuas, onde nosso relacionamento com o Pai,
o Filho e o Espírito Santo será desimpedido e direto. Todas as perguntas que carregamos em nosso coração encontrarão resposta na luz da sua presença. Este é o resultado final da salvação conquistada por Jesus. Uma família restaurada, vivendo na presença do seu Criador, transbordando em amor divino. Viver com essa esperança transforma o nosso presente. Saber que este mundo não é o fim da história nos dá a coragem para perseverar e a liberdade para amar sem reservas. Nosso destino eterno não é uma fantasia de escape, mas a realidade que dá sentido a tudo o que fazemos hoje. É a certeza de que o plano concebido na eternidade, executado no tempo e selado pelo sangue de Cristo, chegará à sua gloriosa conclusão. E nós, pela graça de Deus, fomos convidados a participar dessa celebração eterna. Esta é a esperança que ancora a nossa alma e o prêmio que nos aguarda no final da corrida. Que jornada incrível nós fizemos, mergulhando na eternidade para entender o coração de Deus antes mesmo da criação. Agora eu quero te fazer uma pergunta para refletir. De tudo o que você ouviu, qual verdade sobre a natureza de Deus mais transformou a sua perspectiva hoje? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois quero muito saber o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Se esta mensagem te abençoou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos que revelam os planos de Deus. E não saia ainda. Está aparecendo na tela agora um vídeo que eu selecionei especialmente para você continuar essa jornada de fé. Clique para assistir. Fique na paz. Eu sou o Visão Profética e nos vemos no próximo vídeo.